Tijuca, o senhor já era comandante do batalhão. Já era comandante do 6º Batalhão. Ah, o senhor estava comandando o 6º Batalhão. Nessa época eu estava comandando o 6º Batalhão. Já não, essa decisão do tiro não competia ao senhor, né? Não... Teoricamente, não. Por causa do seguinte, a Polícia Militar tem uma nota de instrução que trata dessa matéria. Então, a unidade da área, ela tem como dever e participação nesse tipo de ocorrência, ela chega e faz o isolamento da área. Cerco, isolamento e contenção. São 3 fases. Ela faz o cerco e aciona o BOP. Isso nós fizemos. Nós fomos para o local, como era uma ocorrência de grande vulto, nós fomos para o local. Na área do 6º Batalhão, durante o meu comando, nós tivemos até 2. E que fomos exitosos nas 2. Nas 2 o BOP não apareceu. Quer dizer, demorou. Né? E você não pode, a ocorrência ela é dinâmica, você não pode ficar de braços cruzados, muitas das vezes, esperando o BOP chegar para você tomar iniciativa. E eu vou lhe explicar por quê. Dessa ruazinha que eu não lembro o nome, é uma ruazinha que sai ali perto do batalhão da PE. Bom, depois da parada na unidade às 8 horas, nós estávamos ali conversando, e a sala de operações veio falar com o oficial de dia e automaticamente eu tomei conhecimento que uma radiopatrulha estava em patrulhamento e foi assim informada por populares que um veículo dos Correios havia sido roubado. Ela informou via rádio as características do veículo e uma outra viatura viu o veículo passando. Iniciou-se ali uma perseguição. Ela empreendeu perseguição, essa viatura, e chegou num ponto, nessa rua específica, Rua Pereira Nunes, em frente a uma farmácia, um delinquente resolveu descer. Falou assim, pô, esse carro vai para qualquer lugar e vai chegar num lugar onde os policiais vão me cercar. Eu vou para uma farmácia, onde eles estavam passando ali, entrou na farmácia porque achou o seguinte, na farmácia vai ter gente e eu vou fazer alguém de refém e vou tentar resolver a minha fuga dessa maneira. Bem, o oficial de operações do 6º Batalhão foi para o local imediatamente com a ordem de cercar, e nós fizemos contato com o BOP. Eu fui para o local também, foi o P3, que era o Busnello, foi o P1, que era o Vinícius, foram vários oficiais e praças, várias viaturas. Então houve ali o cerco, que era a nossa parte, o objetivo, para que o BOP chegasse e estabelecesse ali os seus atiradores, os seus snipers, o seu negociador e fizesse mais apuradamente o cerco, o cerco não, que nós estamos fazendo, o isolamento e a contenção, que são ações mais aproximadas do objetivo. O delinquente, ele fez um refém, ele estava com uma granada defensiva de guerra na mão. Essa granada defensiva de guerra é aquela que tem estilhaçamento. Ele não queria ser preso. E a farmácia não estava fechada, a farmácia estava aberta. Então, ele entrava na farmácia quando queria e saía da farmácia, vinha para o passeio público, a calçada, quando ele queria. E, na verdade, ele queria era fugir. Nós tínhamos feito o cerco, mas ele queria passar pelos policiais que compunham o cerco com aquela refém nos braços e uma granada defensiva de guerra. Quando eu cheguei no local, eu vi numas
essas lojas de rua, né, o comércio de uma forma geral, tem assim, marquises. Tradicionalmente tem marquises. Eu vi várias pessoas sentadas nas marquises, assistindo, vendo, encontrando um espaçozinho para piruar ali aquela ocorrência. E eu imaginava o seguinte: esse camarada tentar sair passando pelo cerco ou pela população que estava atrás, o fato de surgir alguém que queira, eu não vou nem chamar de espírito de porco, queira solucionar uma ocorrência dessa porque se acha capaz, ou porque o delinquente olha para um lado e esse transeunte acha que ele consegue, é porque é lutador, por isso, por aquilo, ou é um lenhador, seja lá o que for, que vai dar uma machadada e arrancar o braço do cara, tem de tudo. E isso provocar um acidente com um número maior de mortes, é real essa possibilidade. Então, nós não podemos deixar uma condição que já está estática, e ali estava dentro da farmácia, se tornar dinâmica, porque vai ser muito mais difícil. Imagine um camarada com uma granada na mão, defensiva de guerra, ter que circular pela Tijuca arrastando um refém. Ia ser uma multidão, além de policiais, uma multidão correndo atrás. Ia ficar uma coisa super esquisita, né? Então nós estabelecemos, começamos a negociar, porque nós tínhamos no 6º Batalhão diversos policiais que vieram do BOPE, que tinham saído ao longo dos anos por qualquer razão, para um lado para o outro. E eu tinha assim como característica as unidades que eu ia depois do BOPE, uma legião de ex-cursados, ex-caveiras, ex-catianos quererem servir comigo era muito grande, né? Então, eu tinha muitos oficiais que tinham passado pela unidade, no caso do Vinícius, no caso do Busnello, o Nascimento, que hoje ele é tenente-coronel, estava no BOPE até recentemente, não sei se ele foi movimentado, mas estava lá recentemente. Na época ele era capitão, foi promovido lá no 6º Batalhão a capitão, era primeiro-tenente. Ele estabeleceu logo a negociação para poder ocupar o delinquente, até a chegada da equipe especializada, que era o BOPE. Diante da chegada do BOPE, o que se faria? O Nascimento, embora ele tenha o curso de negociação, ele poderia gradativamente, se tivesse evoluindo bem, seria mantido, negociando. Aí o comandante da operação, que já não seria eu, seria o comandante do BOPE, vendo que esta negociação não estava transcorrendo adequadamente, ele poderia substituir gradativamente um negociador pelo outro, de maneira que não sofresse solução de continuidade, o andamento da ocorrência como um todo. E, mais especificamente, a negociação, né? Aí o Nascimento começou a estabelecer contato ali, estava tendo resultado, mas o delinquente não queria ficar dentro da farmácia, ele queria estar na calçada. E hora queria ir para um lado, hora queria ir para o outro. Ele segurava, interessante que ele segurava uma granada defensiva de guerra em 3 dedos, mais ou menos assim, contra a palma da mão. Aí aqui ainda mantinha um cigarro aceso, fumando. E na outra mão mantinha, através do seu braço, envolto no pescoço, a refém. Para isso representar uma grande catástrofe não custava nada. Até porque, ora ele tirava o pino da granada, ora ele colocava o pino da granada, ora tirava o pino da granada. Olha, uma granada dessa, defensiva de guerra, ela tem no seu interior TNT. Esse é o explosivo militar que está dentro de uma granada. E ela tem diversos, vamos chamar assim, petardos para estilhaçamento. Não, petardo não é um nome técnico, mas seria estruturas
de aço que são rompidas mediante a detonação, que elas têm um alcance mortífero até 25 metros. Então, num raio de 25 metros, essa estrutura ela é 360 graus na granada, ela, 25 metros, ela tem dentro de um diâmetro, né? A partir, por exemplo, de um raio de 25 metros, considerando um diâmetro de até 50, ela tem poder fatal. Então, aquilo que ele tinha ali, uma granada, se algum fala, mas era uma granadinha. Essa é uma granada. Talvez fosse melhor um revólver ou uma pistola. Tá entendendo? Porque, primeiro, se ele fizer o disparo, pode não acertar ninguém, ou então o efeito é individual. Daquela forma ali, a detonação da granada, o efeito é negativo, porque pega toda aquela coletividade que está dentro daquele raio de ação. Bem, e o BOPE não tinha chegado. Nós já tínhamos acionado. Por alguma razão, o BOPE não chegou. Então, a minha decisão ali era o seguinte, eu estou diante de uma ocorrência muito complexa e altamente delicada, porque diante dos meus olhos eu estava vendo aquele delinquente colocando e retirando o pino da granada diversas vezes. E o pior, num determinado momento, a refém, que era uma senhora já com uma considerável compleição física, ela já estava perdendo as forças em razão dessa emoção, do seu estado psicológico afetado em razão da ocorrência. Ela estava perdendo as pernas, ela estava perdendo as forças, e em muitos momentos ela fraquejou como se fosse cair, e ele segurava. Ora a granada estava sem pino, ora a granada estava com pino. Numa daquelas que ele não conseguisse segurar, ela ia cair, a granada ia detonar e diversas pessoas ali seriam vítimas. Fatais ou não, mas seriam vítimas da granada. Bem, num determinado momento, hoje, o coronel Vinícius me falou, comandante, o Busnello, ele já está numa posição bem confortável aqui em frente, tendo o delinquente, vamos chamar no retículo, né? Eu falei assim, ok, Vinícius, nós não podemos mais esperar. A negociação, nesse caso específico, a negociação real, que é um incitamento à rendição, ela, por mais que nós estejamos aplicando, ela não está funcionando. E nós não podemos mais considerá-la a mais importante, porque tem essa variável da vítima, que estava perdendo a sua capacidade de se manter em condições e suportar toda aquela pressão, e um delinquente que falava ao celular, ele fazia 3 coisas ao mesmo tempo, com uma mão apenas. Segurava a granada, segurava um cigarro e falava ao celular com um outro delinquente, para que ele fosse até um local tal que ele iria, um local ali próximo, que ele iria para lá, ele iria sair dali. Aí eu falei, como eu não estava vendo o que o Busnello estava tendo no seu retículo, mediante a informação do coronel Vinícius, à época major, eu falei assim, Vinícius, quando, aviso o Busnello, quando ele recolocar, porque nessa hora o pino estava fora da granada, quando ele recolocar o pino da granada, e ele já tinha feito essa ação diversas vezes, e diversas vezes não são 3, não são 4, eram mais 8, 9, 12 vezes, porque dessa maneira ele queria nos intimidar também. Quando ele colocar o pino novamente na granada, que a granada vai estar segura, porque ele colocava e depois retirava novamente, e numa dessa aconteceria o acidente. E ela arriar, porque ela está já fraquejando, como se tivesse não suportando mais, está indo ao chão, né? O peso do corpo está sendo superior à capacidade dela resistir. Falo para o Busnello efetuar o disparo. Aí isso aconteceu.
Aconteceu, lamentavelmente, né? É uma vida que se perdeu, mas que muitas outras você preservou. Esse é o papel da Polícia Militar. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. E cada vez mais, nesse Brasil afora, nós estamos vendo situações como essas que não temos já mais apenas o Rio de Janeiro como sendo um ícone. Da questão da violência, né? Exatamente.